Boa noite a todos vocês. O nome dele era Carlos, mas todo mundo conhecia por Cacá. Infelizmente, Cacá Diegues faleceu hoje aos 84 anos. Diretor de cinema, nosso grande amigo, um mestre. Ele vai fazer, sim, muita falta. Mas deixa uma obra que é para sempre. Porque o grande barato do Cacá era o Brasil. Ele gostava de contar histórias sobre a gente, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso jeito. Quer coisa mais nossa do que achar que Deus é brasileiro? E é esse o filme do Cacá que a Globo vai mostrar agora. Eu tive o prazer de fazer Deus é Brasileiro, dirigido por Cacá Diegues. E no papel de Deus, veja você. Divirta-se agora com Deus é Brasileiro e viva Cacá Diegues. Começo por avisar. Não assumo qualquer responsabilidade pela exatidão dos fatos. Não ponho a mão no fogo, só um louco faria. Sobretudo porque, verdade, cada um possui a sua, razão também. E no caso em apreço, não enxergo perspectiva de meio termo, de acordo entre as partes. Agradecerei a quem me elucidar, quando juntos chegarmos ao fim, a moral da história. Se moral houver, do que duvido. Aos 6 anos, Cacá veio com a família para o Rio. Cursou Direito na PUC. Mas a paixão de criança falou mais alto. Depois de se dedicar ao cinema amador, participou com outros 4 colegas do projeto 5 vezes Favela, em 1961. Uma das obras fundamentais do cinema novo, o movimento que fundou o cinema moderno, engajado e mudou a cultura no país. O primeiro longa veio em 1964, Ganga Zumba, estrelado por Antônio Pitanga e Léa Garcia. Críticos afirmam que este foi o primeiro filme com protagonistas negros do país. Diz que lá é terra como a dos pais da gente, que vivia do outro jeito, ser escravo e dono de escravo, todo mundo da mesma cor. A realidade brasileira, suas desigualdades, locações reais, filmes políticos. Cacá e cineastas como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos bebiam da mesma fonte. O Cinema Novo tinha um programa muito simples, de só 3 pontos. Mudar a história do cinema, mudar a história do Brasil e mudar a história do planeta. Em 1969, a repressão da ditadura militar fez Cacá Diegues e sua mulher na época, a cantora Nara Leão, trocarem o Brasil pela França. Já de volta, em 1976, dirigiu Chica da Silva, com Zezé Mota. Pelo menos 3,5 milhões de espectadores lotaram as salas de cinema. Tenho um grande orgulho de dizer que eu botei Zezé Mota no cinema. O fim da ditadura trouxe um sentimento novo para Cacá. Para ele, o cinema novo tinha perdido o sentido de ser. E vieram então mais 2 sucessos, Chuvas de Verão e Bye Bye Brasil, que mostra um país que estava mudando. Vamos lá, sanfoneiro. Sobe lá atrás. As transformações todas que o país está vivendo, né? Não só na sua profunda estrutura social, como também na sua superfície, aparente superfície, né? Na sua cultura, nos seus costumes, nos seus modos de viver. Depois de passar por uma crise profunda nos anos 1990, a lei do audiovisual trouxe novo fôlego para o cinema. E lá estava Cacá Diegues, levando os brasileiros de volta às salas para ver filmes nacionais, como Tieta do Agreste. Alô? Senador? É Tieta do Agreste. Como vai, senhor? Orfeu. Deus é Brasileiro, segunda maior bilheteria dele, com mais de 1,5 milhão de espectadores. Nunca pensei, minha gente, que eu fosse ter pena de Deus, mas eu tô tendo. O último longa lançado foi O Grande Circo Místico, de 2018, baseado na obra do poeta alagoano Jorge de Lima.
Cacá Diegues conquistou prêmios em festivais aqui e lá fora. Uma prova do reconhecimento popular veio na Sapucaí. Ele virou enredo da Inocentes de Belfor Roxo em 2016. Em 2018, Cacá Diegues foi eleito para a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras. Oi, coração, capaz de cair um toró. Bateu uma saudade de ti. Eu só ando bem. Elber Andorinha, o rei dos músculos. A Internacional Salomé. Eu quero ir com vocês. Eu posso tocar sanfona! Aqui tá 42 graus. As fichas estão Eu acho que a gente não agradou nadinha. Nós fomos delicadamente convidados a nos retirar dessa cidade. Talvez fique ruim pra pescar. Explica que tá tudo ok. Nas festas de igreja, e o povo vinha correndo para ver a novidade. Agora não. Nada é pra sempre. É muito triste. Acabo de receber a notícia da passagem do nosso querido Cacá Diegues. A gente fica absolutamente surpreso, chocado. Esse grande diretor, essa história viva, presente da cultura brasileira, obviamente muito ligado ao cinema, que fez do cinema sempre a sua luta constante, mas principalmente vamos nos lembrar desse Cacá ilustrado, desse Cacá iluminado, desse Cacá que nos deu obras que agora, só mostrando de novo, para vocês entenderem a dimensão desse grande cineasta. Meus sentimentos à família, meu carinho e minha memória eterna sobre você, Cacá. Descanse, descanse em paz. Que está medio loco para bailar, para Vigo me voy, mi negro, dime adiós, que la conga se vaya para nunca más volver a bailar. E o sol, pô, e o sol? Bora, Vigo, meu rui! Pronto, olha ele lá. Oi, coração. A gente não queria que o Brasil fosse o líder do socialismo, o líder do capitalismo. A gente queria que o Brasil fosse a grande contribuição para a civilização mundial, que o Brasil fosse uma espécie assim, de transformação da humanidade numa humanidade mais fraterna, mais justa, com mais sentimentos, entendeu? Com mais igualdade. E isso era uma coisa que nós acreditávamos, nós, os cineastas do cinema novo, nós acreditávamos mesmo. Tanto que os nossos filmes são sempre nessa direção, de tentar descobrir um Brasil que ninguém sabe que existe e que está lá. Eu, Lorde Cigano, guia das nuvens e do tempo, posso tornar real o sonho de todos os brasileiros. Eu posso fazer nevar no Brasil. Para Vigo, meu rui! Neve. Morreu hoje no Rio de Janeiro Cacá Diegues, um dos maiores nomes do cinema nacional.
ele tinha 84 anos. O repórter Fernando Davi traz um pouco da obra marcante do diretor. Oi, coração, não dá pra falar muito não. Cacá Diegues soube retratar como poucos esse Brasil de contrastes. Um país de desigualdades, mas também de cor, amor, irreverência e poesia. Carlos José Fontes Diegues nasceu em Maceió em 1940 e ainda na infância se mudou para o Rio de Janeiro. Durante a faculdade, ao lado do amigo Arnaldo Jabor, fundou um cineclube, um prenúncio do que viria pela frente. Desde meus primeiros curta-metragens amadores, todo jornalista que se aproximava de mim fazia sempre uma primeira e pouco original pergunta. Quando e por que você se interessou por cinema? Querer fazer cinema no Brasil era uma doidice que nunca poderia dar certo. Como, aliás, minha mãe também achava. Com uma estética inovadora e uma narrativa engajada, o cinema novo, que Cacá ajudou a fundar nos anos 60 e 70, transformou os rumos da sétima arte no Brasil. Com uma câmera na mão e um turbilhão de ideias na cabeça, ele dirigiu e roteirizou mais de 20 produções, consolidando-se como um dos maiores cineastas brasileiros de todos os tempos. Ganga Zumba, de 1963, foi o primeiro longa-metragem nacional protagonizado por atores negros. Valentino trouxe a orelha de um só. Em Chica da Silva, de 1976, Cacá repetiu a dose. Mais de 3 milhões de pessoas foram ao cinema assistir a história da escravizada que virou senhora da própria vida e do coração de um aristocrata português. As trilhas de seus filmes também deixaram um legado importante para a música brasileira. Algumas se tornaram inseparáveis das obras que embalaram. Caso de Bye Bye Brasil, parceria de Chico Buarque e Roberto Menescal. Talvez fique ruim pra pescar. Explica que tá tudo ok. Um dia Cacá bateu lá em casa e falou assim: eu preciso de você lá em casa 8 horas da noite. Eu digo, tá legal, mas o que que é? Não posso te dizer o que que é, segredo. Quem veio me atender foi o Chico Buarque. Eu falei, Cacá, eu fiz a música. Ele falou, tô indo para aí já. Ele falou, eu quero uma coisa, não mexa numa nota. Cacá Diegues colecionou prêmios dentro e fora do Brasil. Virou imortal da Academia Brasileira de Letras e até enredo de escola de samba. Cacá estava internado na Clínica São Vicente e morreu de madrugada aos 84 anos por complicações depois de uma cirurgia na próstata. Cacá deixa a esposa, 4 filhos e 3 netos. O velório será amanhã na Academia Brasileira de Letras. How do you like it? I want to show you an old and beautiful song from my country, senhora. Right! O meu ganzá faz tica-tica-bunti, para eu cantar o tica-tica-bunti, com a canção do tica-tica-bunti, meu coração faz tica-tica-bunti, e vem a saudade da Bahia, onde o samba tem gancheira também, numa batucada. Tic-tic-bum, 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 tic-tic-bum. É brasileiro, tica-tica-bunti, com o pandeiro fazendo tica-bunti. E para terminar, tica-tica-bum, vocês devem cantar tica-tica-bum, 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 tica-tica-bunti. The dogman says a tica-tica-bunti. Buys the man the tica-tica-boom, tica-tica-tica-boom. That's all you've got to say to chase the jinx away. Tica-tica-boom, tica-tica-boom, tica-tica-boom. Rio de Janeiro com a Giovana Faria, que traz a triste notícia, né, da despedida aí, é um dos maiores nomes do nosso cinema. Cacá Diegues, que você vê aqui na sua tela, um dos fundadores do Cinema Novo, morreu aos 84 anos e a Giovana traz mais informações pra gente sobre a morte dele. Oi, Giovana.
Pois é, morreu nessa madrugada, então, o cineasta, um dos maiores nomes do cinema brasileiro, Cacá Diegues. Ele morreu nessa madrugada aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, ele nasceu em 1940 em Maceió, mas veio para o Rio de Janeiro por volta de 6 anos de idade, onde passou a infância e adolescência no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A gente lembra que Cacá Diegues é um dos maiores nomes, então, do cinema brasileiro. Ele ocupava a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras e também teve grandes, então, longas metragens produzidos no Brasil, como Babai Brasil e também Chica da Silva, Veja Esta Canção, um grande nome agora que se despede do Brasil. Inclusive, a Academia Brasileira de Letras foi quem confirmou, então, esse falecimento nessa madrugada. A gente ainda não tem informações de qual hospital ele estaria internado e nem ainda o motivo dessa morte. Volto com vocês. Ao longo do Bora Brasil, a gente vai relembrar a arte de Cacá Diegues e também trazendo mais detalhes direto do Rio. Obrigada, viu, Valeu, Giovana? Giovana, até já. Não chore, querida. Ela tinha mesmo que voltar para seu país de origem. A Juanita era como se fosse da família, certo? Eu sei. Vamos, querida. A nova criada deve estar nos esperando em casa. Vamos, meninas. Tá demorando, né? Vai ver que é mentira. Deve ser agora. Mommy, she's here. The name is here. Mamãe, ela tá aqui, mamãe. A nova empregada. Hello, senhora. Welcome to the Shadow family, Maria. Thank you, senhora. Now let me introduce you to my daughters, Maria. This is Carol, Susie, and Annie. Nice to meet you, senhoritas. This is my beloved husband, Larry. Right? Hi. Nice to meet you all, folks. Puta que o pariu, é ela! É ela, porra! É ela, porra! É ela, gente! Ela que tá lá! É ela, sim, ela é ela! Tu viu? Ela é ela! Ela conseguiu! Brasil, Zil. How do you like it? I want to show you an old and beautiful song from my country, senhora. Right! O meu ganzá faz tica-tica-bunti para eu cantar o tica-tica-bunti. Com a canção do tica-tica-bunti, meu coração faz tica-tica-bunti. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem gancheiro também numa batucada. Tic-tic-bum, 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 tic-tic-bum. É brasileiro tica-tica-bunti, com o pandeiro fazendo tica-bunti. Poder homenagear uma pessoa como Cacá, que foi tão importante, deixa esse legado, né, tão importante. Ele disse uma vez que tudo que ele aprendeu com o cinema. Depois, de criança, assim, depois é que ele ia perguntar para o pai, para a professora, lendo um livro. E acho que realmente ele era uma figura muito única, porque ele acreditava no cinema como um jeito de pensar e mudar o mundo, né? E o Bye Bye Brasil, que é um dos meus filmes da vida, assim, preferido, acho que ele conta isso muito bem, porque são vários Brasis ali se olhando, né? E, de uma certa maneira, todo mundo ali está vendendo alguma ilusão, que é um pouco até o cinema. E é um filme feito bem na época que estava chegando a televisão no interiorzão do Brasil, né? Então, ele até fala, ele contou na época que ele tinha tido a ideia do filme uns anos antes, porque ele estava fazendo um outro filme no interior de Alagoas, e aí ele foi passando assim, passou numa cidadezinha e viu uma luz azul, parecia ser um disco voador. Ele que era de Alagoas, né? Era. E aí ele olhou e era uma televisão, porque os prefeitos botavam a televisão na praça da cidade. E aí ele viu aquele encontro de mundos, né? E então no filme tem essa caravana que circula pelo interior do Brasil, pega a Transamazônica
E eles começam a competir com a televisão, porque eles chegam e o público não está tão interessado neles. Tem 2 casais, tem um casal também que é do sertão e que sonha com outro Brasil, ir para a cidade. Tem uma cena antológica nesse filme que acho que sintetiza muito isso tudo que a gente está falando do Cacá, que é, uma hora ele faz chover neve, vai nevar no Brasil, né? E então tem a música, é uma época que, enfim, de muita... Estava começando um vento, soprando um vento da mudança. E o Cacá sempre foi essa voz, assim, onde o cinema e tudo que ele fazia, além do cinema, que ele falava, os debates, as opiniões, tudo estava sempre muito ligado por uma curiosidade genuína, uma vontade muito genuína, muito singular de entender o Brasil, assim, de querer de chegar naquilo com uma visão própria. Então, ele não seguia modas, ele foi sempre muito generoso também com novos cineastas, pensava muito o que o cinema podia estar precisando. Ele sempre pensou o cinema numa coisa maior, que é o audiovisual. Sim. Então, do mesmo jeito que aqui tem a televisão, depois com a chegada de das plataformas, de outros modelos de audiovisual, ele sempre pensou isso, assim, e tentou olhar para isso como novas possibilidades, né? Então, uma pessoa muito generosa, assim. Bora, Salomé. Bora pra Belém. Belém? Belém é muito grande. Caravana Holiday. Caravana Holiday acabou. Pelo menos por enquanto. A gente vai pra lá tentar ganhar a vida de outra maneira. Toma. Caravana Holiday acabou. Pega a tua parte e vai cuidar da tua vida. Mas onde? Eu sei lá. Onde você quiser. Eu prefiro ir com vocês. Com a gente? Pra Belém. Escuta aqui, menino. Tu ainda não sacou o que a gente vai fazer lá? Eu quero ir com vocês. E o que é que você vai fazer lá com a gente num puteiro? Das dor. Das dor? Se quer botar das dor na zona? Tá certo, tá combinado. Vocês vêm com a gente pra Belém. A gente divide o Michel de Salomé e das dor pelos 4. Receita e despesa, tudo rachado pelos 4. E tem uma coisa, hein? Quem manda sou eu. Nesse negócio de amor dá pra improvisar, mas sacanagem não. Sacanagem tem que ser muito bem administrada. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.